Olá, turma do primeiro ano, vamos à nossa aula dessa semana e nessa semana nós vamos trabalhar o átomo e a tabela periódica, certo? Deixa eu passar aqui. Então, quando a gente fala assim, o que é átomo? Né? Muitos falam assim, a menor partícula da matéria. Bom, então átomo é isso, a menor partícula da matéria, uma unidade básica de matéria. E ele é representado por uma sigla, geralmente no seu nome em latim. Exemplo, o oxigênio, oxigênio, ouro, aurum, é o seguinte. Então, todo elemento químico, o nome dele vem da língua latim, tá? Ela que representa, ela que é usada para escrever qualquer nome científico, né? Então, usa-se no mundo todo o latim para isso, né? Bom, alguns nomes coincidem com a nossa língua em portuguesa. No português, por exemplo, no português, oxigênio combina com oxigênio, né? Letra O, combinou. Porém, o ouro no latim não é ouro, é aurum. Por isso o símbolo do ouro é AU, tá? A primeira letra, quando tem duas letras, é maiúscula, a segunda minúsculo. Aqui tá maiúsculo porque essa letra desse slide, ela vem toda em maiúsculo, não tem como eu escrever aqui maiúsculo e minúsculo, tá? Por isso que ela tá maiúsculo, mas na realidade toda sigla de nome químico, de elemento químico, se tiver duas ou três letras, a primeira é maiúscula, as outras são minúsculas, tá? Então, o átomo consiste em um núcleo central composto por partículas de carga elétrica positiva, denominada de próton, e partículas sem nenhuma carga, denominada de zero. E também essa partícula carga zero, ela é chamada de nêutron, né? Envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa, né? Os elétrons. Os elétrons de um átomo estão ligados ao núcleo por força eletromagnética, né? Então, vou mostrar aqui esse slide, essa figura aqui. Então, é o seguinte, o átomo, ele tem um núcleo. No núcleo tem lá prótons e nêutrons. Em volta tem essa nuvem de elétrons de carga negativa, né? Então, o que atrai os elétrons para o próton para o elétron, é essa força, essa energia eletromagnética que fala aqui. Essa região onde ele se encontra, então, é denominada de eletrosfera, ou seja, esfera de elétrons. Os átomos podem ter de 1 até 7 eletrosferas, chamadas de camadas ou níveis, que recebem o nome de K, L, M, N, O, P e Q. E em cada camada pode ter um número máximo de elétrons, como mostra a figura em seguida que vamos ver. Porém, cada elemento químico em sua última camada, denominada valência, tem no máximo 8 elétrons. Vou explicar isso aqui. Então, olha só, Bohr, ele falou assim que cada átomo tem um tamanho, né? Por exemplo, tem o cálcio, que tem duas camadas, tem outros elementos aqui, por exemplo, aqui o sódio, que tem três camadas, uma, duas, três. Tem o cobre que tem uma, duas, três, quatro camadas. Então, tem átomo pequenininho e tem átomo enorme, né? Então, o que eles perceberam é que o átomo pode ter de uma até 7 camadas, né? E o Bohr deu o nome de camada K, L, M, N, O, P e Q. E dentro de cada uma dessas camadas pode caber um número máximo de elétrons. Então, a camada K pode caber até 2 elétrons, a L até 8, a M até 18 elétrons, a N até 32 elétrons, a P até 32 elétrons, desculpa, a O até 32 elétrons, a P 18 e a O e a Q pode caber até 8 elétrons, né? Então, essa era a ideia de Bohr, né? O modelo que ele criou, né? Para representar o átomo com suas características. Porém, Rutherford diz que essas camadas, elas giram, essa nuvem onde estão os elétrons, elas giram em torno do átomo numa forma elíptica, como se fosse um ovo, né? Ou seja, como se fosse o sistema solar, onde no centro está o Sol e em volta os planetas girando, né? Então não é redondo como uma bola, é uma forma elíptica, né? Então ele tem essa ideia das camadas, né?
Porém, todos concordam que nas camadas, né, na eletroesfera, esfera de elétron, eletrosfera, estão os elétrons, né? Essa eletrosfera também pode chamar a última camada de um átomo de camada de valência. Por exemplo, aqui está o exemplo lítio. O lítio tem duas camadas. Lá na ideia de Bohr, a segunda camada pode caber 8 elétrons, né? Tá, um átomo, segundo eles, pode ter vários elétrons, mas a última camada dele nunca irá passar de 8 elétrons. Então, quando eu falar assim, ó, a camada de valência do sódio é 2. O que é a camada de valência? É a última camada que aquele elemento químico tem. Tá? Então, se ele tem uma camada, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, a última camada dele chama camada de valência. E nunca nessa última camada pode passar de 8 elétrons. Ah, professora, a camada M, por exemplo, tem 32 elétrons. Tá, mas se ela for a última camada de um átomo, ela não vai passar de 8 elétrons nela, certo? Bom, os prótons é representado pela letra P, os nêutrons pela letra N, os elétrons pela letra E, tá? Aqui tem um outro exemplo, né? O elétron aqui de azul, os prótons de vermelho, o nêutron de verde, né? Representando aqui o átomo, tá? Vamos para o próximo slide aqui. Bom, então a gente diz aqui, os prótons, ele tem uma carga positiva. O nêutron não tem carga, o elétron tem uma carga negativa. Aí, em termos de peso, de massa, o próton é muito pesado, o nêutron também. Porém, o elétron é muito leve, praticamente não existe massa, peso nele. Então, diz que o que faz uma matéria ter peso, massa, é a soma do próton com o nêutron, o que tem lá no núcleo. Então, a massa, o peso do átomo é constituído pelo que tem no núcleo do átomo, o próton e o nêutron. Os elétrons aqui na eletrosfera faz apenas o átomo ter tamanho, tá? E não peso. Então, olha só, eu vou subir na balança para medir o meu peso. O que faz eu ter o meu peso? Os meus átomos que constituem o meu corpo, que forma a célula, tecidos, órgãos, sistema, né? Então tá, o meu átomo, os átomos que constituem o meu corpo, o que faz eu ter esse peso meu, eu subo na balança, tá lá pesando tantos quilos, é o que tem no núcleo dos meus átomos, que é o próton e o nêutron. O elétron, ele não interfere no peso. Então, diz que o elétron é 1836 vezes menor em peso do que o próton. O próton é 1836 mais pesado do que o elétron, tá? Então, por isso que a massa do elétron não soma, porque é muito, muito, muito leve em relação ao próton. Agora, em termos de energia, próton é o contrário de elétron. Próton é positivo, elétron é negativo. Ué, professora, você está falando que elétron é negativo, a eletricidade não é elétron? É. Lá na tomada não tem o polo positivo e negativo? Tem. Então, por que você está dizendo que elétron não é positivo? Olha, elétron é sempre negativo. Na tomada tem um buraquinho positivo, é onde chega a energia. O buraquinho negativo é onde vai a energia. Então, a energia forma uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, então, é essa circulação de elétrons. Se eu ponho o dedo lá na tomada, no polo positivo, eu vou receber uma carga de 220 em Goiás, Mato Grosso 110, de elétrons, né? Se eu ponho o dedo no negativo, é onde vai a energia. O nosso corpo e qualquer outra matéria tem energia. No caso do nosso corpo, a gente tem de 0,4 a 0,7 volts. Olha a diferença para 110, 220, né? Então, quando eu ponho o dedo no buraquinho negativo, é onde está indo a energia. A minha energia que foi, né? Agora, se eu ponho no positivo, eu vou cair sentada no chão, né? Por quê? Porque é uma carga de elétrons imensa que meu corpo não suporta, né?
tá? Aí o buraquinho do meio lá, o polo, o fio terra, é para dissipar o excesso de energia que chega na corrente elétrica. Por exemplo, aqui é 220. Se vem mais do que isso, ela é dissipada no fio terra e não vai queimar o eletrônico. Então, constituição do átomo. A massa do átomo, o peso do átomo é constituído por quê? Pela soma do próton e do nêutron. Por que massa usa a letra A? Porque vem lá da matemática, que significa aritmética, tá? Então, número de massa é representado pela letra A, porque representa aritmética. Massa é a soma do próton mais do nêutron. Ou eu posso falar massa, número de prótons ou número atômico. O que é número atômico? O número do átomo é o seguinte: cada elemento químico tem a sua identidade. A identidade do átomo é o seu número de próton, é único. Por exemplo, vou citar aqui o nitrogênio. O nitrogênio tem 7 prótons. Ué, e quem tem 6? O carbono. E quem tem 8? O oxigênio. E quem tem 9? O flúor. Então, cada elemento químico tem o seu número único, a sua identidade, que é o próton. Por isso que a gente fala número atômico. Por exemplo, o número atômico do oxigênio é 8. O número atômico do nitrogênio é 7. Do flúor é 9. E por que a palavra número atômico é representado por Z? Porque vem da matemática, que significa conjunto de números inteiros. Porque o número de prótons, ou seja, a identidade do átomo, o seu número atômico, é sempre um número inteiro. Então, prótons é a identidade do átomo, por isso eu falo número atômico. Prótons, letra P, e número atômico representado pela letra Z, que significa conjunto de números inteiros, porque próton é sempre um número inteiro. Número de nêutrons é representado sempre pela letra N. O que é essa sigla aqui, ó, que eu coloquei? P igual a Z. Porque P chama próton e Z, número atômico. São palavras sinônimas, né? Ou seja, o átomo tem próton no núcleo. Próton é a identidade dele, é única desse elemento químico. Por isso que eu chamo número atômico, representado pela letra Z. Então, P igual a Z, porque são palavras aqui quimicamente sinônimas, representam a mesma coisa, certo? Vamos para o próximo slide aqui. Constituição do átomo. Bom, a gente vai ver que o átomo, às vezes ele vai estar neutro, às vezes ele vai estar perdendo energia e às vezes ele vai estar ganhando energia. Como é que eu vou saber identificar isso? Olha, quando eu tenho um elemento químico, vou pôr aqui um elemento X, com um sinal negativo, positivo, significa que esse elemento químico está doando energia, está liberando energia. Se ele doou, se ele liberou, ele perdeu, ele ficou com menos. Então, o sinal positivo na química indica que ele doou, ele perdeu. Quando ele é negativo, significa que ele é egoísta, ele puxou, ele recebeu elétron, ele recebeu energia. E se o símbolo químico não tem sinal nem positivo nem negativo, como vocês estão vendo aqui, é porque esse elemento ele não está nem perdendo e nem doando, nem doando, perdendo, nem recebendo, ganhando energia. Ele está neutro. Bom, o número de elétrons é o que perde ou o que ganha, né? Então, quando um elemento químico não ganha nem perde nada, ele tem um número X de elétrons. Se ele doou, se ele perdeu, vai ficar positivo. Perdeu, doou, tá? Ficou com menos elétrons. Se ele ganhou, ele vai ser egoísta, ele recebeu, ganhou. E aí ele é representado por negativo, tá? Então, ele vai ter mais elétrons, né? Bom, um elemento químico, o número de prótons dele é sempre igual ao número de elétrons quando ele está estável, neutro,
Tá? Então aqui, ó, átomo neutro não tem íon, ou seja, não doou e nem recebeu elétron. Número de elétron dele vai ser igual ao número de prótons. Então por isso que eu pus aqui, ó, número atômico, que é a mesma coisa que próton, é igual a elétron. O elemento vai estar neutro. Aqui eu tenho esse símbolo S de enxofre. Olha, do lado aqui direito dele não tem nada, né? Por quê? Porque ele está neutro. Ele não está perdendo elétron e nem ganhando elétron. Então, ele vai ter um número de prótons ou número atômico igual a 16. E o número de elétrons dele também vai ser igual a 16. Porque ele não perdeu nem ganhou nada. Agora, se ele tivesse um sinal de positivo aqui do lado dele, ele seria um íon positivo. Ele é denominado de cátion. Então, o que é cátion? É um elemento que doou o elétron, perdeu energia, né? E o sinal positivo indica que ele perdeu, doou o elétron. Agora, se aqui do lado dele tem um sinal negativo, é porque ele é um íon negativo, ele é denominado de ânion. Então, esse elemento não é neutro e nem cátion, ele é ânion, porque ele ganhou, né? Sinal negativo indica que ele ganhou, capturou, recebeu elétron. Tá? Então, vamos ver isso aqui no próximo slide. Mas antes, só deixa eu concluir aqui. Ó, na parte de cima, eu represento a massa, o peso do átomo. Então, a massa, o peso do átomo, representado pela letra A, de aritmética. Por quê? Porque é a soma do próton mais do nêutron. Então, aqui eu coloco a massa do átomo. E aqui embaixo eu coloco o número atômico, ou seja, o número de próton dele, tá? Se eu tenho que a massa é a soma do próton, nêutron, 32, e desses dois, né, 16 é o próton, quem é o nêutron, né? Então, se eu tenho aqui 16, aí eu só, quanto que tá faltando para dar 32? Não é mais 16? 16 mais 16, 32. Então, se eu vejo o número de massa 32 e próton 16, para eu descobrir o nêutron, é só eu subtrair 32 menos 16, né? 32 é o total, menos 16 que é o próton, eu tenho outro elemento que é o nêutron. Então, agora vamos para o próximo slide. Exemplo. Então, aquilo que eu falei no slide anterior, nos dois anteriores, né? Átomo neutro. Então, aqui eu tenho o símbolo do sódio. Aqui em cima é a massa, aqui é o número de prótons ou número atômico, né? Então, a massa, 23, número atômico e número de prótons são palavras sinônimas, 11, né? E como que eu descubro o neutro dele? Então, é só eu subtrair. São dois elementos. Eu sei que 11 é próton. Quem é o nêutron? Então, 23 menos 11 é 12. Então, o número de nêutrons, 12, né? E agora eu quero saber o número de elétrons. Como que eu vou descobrir? Eu olho aqui do lado direito. Tem algum símbolo aqui? Não tem nada. Quer dizer que ele não está doando e nem recebendo nada. Quer dizer que o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. Se ele tem 11 prótons, número atômico 11, quer dizer que ele também vai ter 11 elétrons. Agora, olha o potássio. O potássio aqui do lado direito tem um sinal positivo. Positivo indica o quê? Que ele está doando, perdendo energia, perdendo elétron, né? Então, quer dizer que ele não tem o número de elétrons igual ao número atômico, porque ele perdeu o elétron, né? Ó, a massa aqui, 39, é a massa. O número atômico, o número de prótons, é 19, né? Como que eu vou descobrir o nêutron? Então, massa menos 19, menos próton, 39 menos 19 vai dar 20. Então, massa menos próton, eu descubro o número de nêutron, né? E o elétron, como que eu vou descobrir? Como que eu vou saber? Olha, eu vejo que aqui ele está perdendo, doando um elétron. Então, era 19, mas ele perdeu um, ficou 18. Já no sódio, ó, não tinha nada. Então, o número de elétron dele é igual ao próton. Não perdeu nada, nem ganhou nada. Agora, olha aqui o F de flúor.
né? O F de flúor, ele tem um sinal negativo, quer dizer que ele ganhou, ele recebeu um elétron, né? Então, ele ficou com mais energia. Ó, massa dele é 19, número atômico, o número de prótons dele é 9. Como que eu descubro o neutro dele? Massa menos próton, eu acho neutro, né? Massa é o total, do total 9 é número atômico, o outro é o neutro, né? Então, 19 menos 9, 10 é o número de nêutrons. E agora eu quero saber o número de elétrons. Bom, como eu tô vendo que ele tem um sinal negativo, é porque ele ganhou o elétron. Então, ele não tem 9 elétrons como ele tinha 9 prótons, né? Ele ganhou mais um. Então, ele ficou com 10 elétrons, né? Então, por isso ele é um ânion. Todas as vezes que falar em ânion, é porque ele é um elemento que ganhou elétron, tá? E se eu falo cátion, é porque ele é um elemento que perdeu, doou o elétron. E se ele é neutro, é porque ele não ganhou e nem perdeu o elétron. O número de elétron dele é igualzinho o número de prótons. Agora, no cátion, ele perdeu, o número vai ser menor. E no ânion, ele ganhou, o número de elétrons vai ser maior, beleza? Vamos para o próximo slide. Bom, aí a gente pensa, na tabela periódica, de todos os elementos que existem no planeta, eles têm semelhança entre si? Claro que tem. Eles têm alguns aspectos semelhantes entre si. Por exemplo, aqui eu tenho o elemento argônio e o elemento cálcio. O elemento argônio, lembrando que essa letra R tem que ser minúscula, A também, só porque essa letra desse slide, ela só fica em maiúsculo, tá? Bom, argônio, olha lá, ele tem massa 40, número de prótons 18. O cálcio, massa 40, número de prótons 18. Então, o que eu tenho igual entre o cálcio e o magnésio? Nada a ver. Por exemplo, o argônio é um gás que enche lâmpadas de neon. E o cálcio tem nos nossos ossos, tem no leite, em algumas frutas e verduras, né? Então, mas eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? O peso dele, a massa dele. Então, a massa dele, 40 do argônio e do cálcio também. Então, são átomos diferentes, mas algo em comum é a massa dele. Esses elementos que têm massas iguais, eles recebem o nome de isóbaro. No latim, iso significa igual e baro significa massa. Então, isóbaro, massa igual. Todo elemento químico que a massa de um foi igualzinha à massa do outro, então ele é classificado com o nome de isóbaro, certinho? Vamos ver outras semelhanças. Átomos que possuem número atômico, isto é, prótons iguais. Portanto, pertence a um mesmo elemento químico, se diferencia com relação ao número de massa. Acompanhe os exemplos. Então, aqui eu tenho o magnésio, que está presente na natureza em porcentagem 78,9%. Eu tenho um outro magnésio que ele tem uma característica diferente, igual a 10%, com presença de 10%. E um outro magnésio que tem na natureza em presença de 11,1%. Vamos ver assim um outro elemento para vocês mais ou menos entenderem isso. Vamos imaginar o ferro. Onde tem o elemento ferro? O sangue. O nosso sangue é vermelho porque tem ferro. Se não tivesse ferro, não era vermelho, tá? Por exemplo, o feijão tem ferro. Você pega lá, por exemplo, tem uma porta de ferro, né? Uma placa de ferro. Na terra, a terra vermelha é vermelha porque tem ferro. Então, você percebe que tem ferro em várias formas diferentes, né? E cada forma dessa, ele vai ter algo diferente nele, né? Então, iso significa igual, topo de prótons. Olha só, topo, P de próton. Olha, esse magnésio aqui, ele tem massa 12. Desculpa, massa 24. O próton dele é 12. Esse magnésio aqui, ele tem massa 25. O próton é 12. Esse magnésio aqui tem massa 26. O próton é 12. Então, o que teve de semelhança entre eles? São elementos de magnésio que existem em formas diferentes na natureza, como, por exemplo, o ferro que eu citei de exemplo. Tem formas diferentes, mas o número de próton dele, o número atômico é igual, só que a massa de cada um deles são diferentes. Então, o fato deles terem prótons iguais, eles têm
têm algo em comum. Eles são chamados de isótopo, prótons iguais. Só pensar aqui, ó, P de próton, iso igual, prótons iguais. Vamos ver outros. Então, existe aqui também isótonos, iso igual tono, N de neutro. Então, olha, é fácil você associar isótopo, tem o P no final, P de próton, isótono, N de neutro. Só o isóbaro que não, né? Isóbaro, baro é uma palavra em latim massa. Isótono, neutros iguais, né? Então, ele tem a massa, número atômico, próton diferente, mas o neutro dele é igual. Aqui eu tenho o magnésio e o silício. O silício é areia, tá? O magnésio, ele tem massa 26 e número atômico ou número de prótons 12. O silício tem massa 28 e número de prótons ou número atômico 14, né? Mas vamos achar o neutro dele. Neutro não é massa menos próton? Então, o número atômico dele é 26, próton é 12. Ai, aqui eu digitei errado, ó. Deixa eu arrumar aqui, né? Então, aqui é a massa. E aqui também. Pronto, já arrumei o slide aqui, né? Então, 26 tira 2, 12, vai dar o quê? 14, né? Massa 14. Então, uma coisinha... Deixa eu ver, 28, 8 tira 4. E 28 menos 14, 14 aqui também, né? Então, o que eles teve de igual entre eles? O número de nêutrons, né? Então, a massa do magnésio é 26, a massa do silício é 28. O próton do magnésio é 12, o próton do silício é 14. Então, o neutro é massa menos próton, eu vou achar 14. Massa menos próton igual a 14, né? Então, algo de comum houve entre eles, né? O que houve entre eles de comum? Os nêutrons. Por isso, então, eles são chamados de isótonos. Vamos ver a última semelhança aqui que vamos estudar hoje sobre os elementos químicos. Isoeletrônico. Então, iso é igual. O que é igual nele? Eletrônico. Eletrônico vem de quê? De elétrons. Então, elementos que têm o mesmo número de elétron. Quer dizer que a massa dele é diferente, o próton é diferente, o nêutron é diferente, porém o número de elétrons vai ser igual. Então, olha só, o próton desse é 10. O elétron dele... Não sei por que eu repeti aqui. Tá. O elétron dele é 10 por quê? Porque ele não tem íon. Ó, não tem íon aqui. Como ele não tem íon, então o número de elétron dele é igualzinho ao número de prótons. Então, ele tem 10 prótons e também terá 10 elétrons. O sódio, ele tem número de prótons 11. Só que olhando aqui no sódio, ele tem um íon positivo. Positivo doa-se, doou, perdeu, né? Então, ele perdeu um elétron. Então, ele não vai ser igual ao próton mais. Era 11, perdeu 1, ficou 10. Aqui o oxigênio. O oxigênio, ele tinha número de prótons, ele tem número de prótons 8. E o número de elétrons está dizendo aqui, ó, 2 menos. Então, ele tem um íon, 2 menos, ele é um ânion, né? Aqui é um cátion porque doou, aqui é um ânion porque recebeu, negativo. Então, ele recebeu 2 elétrons, né? Então, era 8, mas como ele recebeu 2 elétrons, então ele ficou com o número de elétrons 10. Então, ele tem 8 prótons mais 10 elétrons. O sódio tem 11 prótons mais 10 elétrons. E o neônio, ele tem 10 prótons e também tem 10 elétrons. Então, como é que eu sei a quantidade de um elétron que um átomo tem? Eu vou olhar no número de próton e vou olhar se ele tem íon ou não. Esse não tem íon, o neônio não tem íon. O sódio tem íon positivo, cátion, e o oxigênio tem íon negativo, ânion. Tá? Então, aí eu vou ver. Aí, olhando aqui, ó, o neônio, o sódio cátion e o oxigênio ânion, o que tem de semelhança entre eles?
o número de elétrons, né? Se eu olhar a massa deles são diferentes, se eu for procurar o neutro, 20 menos 10 vai dar 10 neutro, 23 menos 11 vai dar 12 neutro e 16 menos 8 vai dar 8 neutro. Nêutrons iguais, diferentes, prótons diferentes, massa diferente, porém o elétron dele é igual. Por isso eles são isoeletrônicos, certo? Então, sobre átomo, essa semana é isso que a gente tem que saber. Agora, a gente vai falar da tabela periódica. Quando a gente fala tabela periódica, o que é isso? Tabela. Uma maneira de representar os elementos químicos com suas várias características. Por que o nome periódica? Porque ele divide em períodos, né? Ou seja, ele tem classificações, por isso que fala tabela periódica. A maneira de representar no papel um esqueminha, né? Uma sequência, algumas características, né? E aí, a gente vai falar aqui dessa tabela aqui, algumas características chamado período. Então, eu quero que vocês entendam aqui, ó, a palavra período, nível, camada, eletrosfera são palavras sinônimas, tá? Quer dizer a mesma coisa, certo? Então, ó, eu quero saber o período do elemento cálcio, eu quero saber o nível do elemento cálcio, eu quero saber a camada do elemento cálcio, eu quero saber a eletrosfera do elemento cálcio, são palavras sinônimas, quer dizer a mesma coisa. Então, mas o que é essa coisa, né? Representa cada linha horizontal da tabela periódica, indica a quantidade de camada que um átomo tem e que pode ser de 1 até 7 camadas. Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Olha só, cada linha da tabela periódica representa um período, uma camada, uma eletrosfera, um nível, né? Então, todos esses elementos do período 1 tem só a camada K. Todos os elementos do período 2, do nível, ó, N de nível, né? Linhas horizontais. Do nível 2, todos eles têm a camada K e L. Todos do 3 têm 3 camadas, K, L e M. Todos do nível 4, né, ou período 4, a eletrosfera 4, tem 4 camadas. E assim até o nível 7, ou período 7. Todos eles têm 7 camadas, tá? Então, vamos lá no conteúdo aqui que aí eu vou explicar. Então, viu que eu pus aqui colorido? Cada linha de uma cor diferente, né? Porque por exemplo, aqui, ó. Vou pegar um elemento aqui do nível 3, o alumínio, o silício, o cloro. Esses elementos, o que tem de semelhante entre eles aqui na tabela? Todos eles têm 3 camadas, né? Tem 3 níveis. Por exemplo, aqui, ó, o nível 6, todos eles aqui, eu sei que eles têm 6 camadas. O nível 7, todos eles têm os 7 camadas. Aí, aqui abaixo da tabela, tem a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Estes elementos, eles têm, ó, os lantanídeos também, todos eles tem 6 camadas. E os actinídeos, todos eles têm 7 camadas. Por isso que estão com a mesma cor. Vamos lá na teoria, lá na explicação. Portanto, todos os elementos químicos presentes no nível 1, período 1, tem uma camada. Nível 2, 2 camadas. E assim por diante até o 7, período 7, tem 7 camadas, né? Todos os elementos químicos da série dos lantanídeos pertencem ao 6º período, porque todos eles possuem 6 camadas. Todos os elementos químicos da série dos actinídeos pertencem também ao 7º período, porque todos eles têm 7 camadas. É o que eu mostrei aqui, né? Todos esses elementos aqui da série dos actinídeos têm 6 camadas, igual tá aqui nessa camada, certo? Vamos para o próximo slide. Família, né? Então, eu falei que a tabela periódica divide em período, que são as linhas. Agora, a gente vai falar de família. A tabela periódica divide em coluna, né? Então, se eu olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, a tabela tem 18 colunas. Essas colunas serão as famílias da tabela periódica, tá? Só que aí, a tabela
periódica, ela vai dividir em duas famílias, duas grandes famílias. Então, a tabela periódica divide em duas famílias e são as colunas verticais, que ao todo tem 18, né? Período é horizontal, linha, e família é vertical, coluna. A família A, também chamada de representativo, e a família B, também chamada de transição. Então, vamos lá. Família A ou representativo, né? Quem são aqui as colunas que representam a família A? A coluna 1, a coluna 2, a coluna 13 até a 18. Então, se você prestar atenção, a família A tem 8 colunas. A1, A2. Aí a 13 é a 3, a 14 é a 4, a 15 é a 5, a 16 é a 6, a 17 é a 7, a 18 é a coluna 8 da família A. Então, a família A, que também chama representativa, ela tem 8 colunas. A coluna 1, 2, 13 até a 18, certo? Então, olha lá na teoria. Na família A envolve as colunas 1, 2, 13 até 18. Cada coluna dessa família recebe um nome próprio. Então, a família A, ela é representativa porque cada coluna é única, é especial, tem uma característica própria. Então, a família 1A ou coluna 1. Ela recebe o nome de alcalinos. Olha uma característica dela. Tem um elétron na última camada, portanto, são cátions. Gente, lembra lá no início do conteúdo que eu falei que a última camada de um elemento chama camada de valência? Vou voltar lá. Então, se o elemento tem a segunda camada, a última camada de cada elemento, por exemplo, o lítio tem 2 camadas, o sódio tem 3, o cobre tem 4. A última camada de um elemento chama camada de valência, que eu falei para vocês que podem ter apenas de 1 até 8 elétrons, não mais que isso nessa última camada dele de valência. Então, olha só, a coluna 1A, ela tem um elétron na última camada. Se ela tem um elétron, ela é um cátion, tá? A coluna 2, a família 2A ou coluna 2, ela chama alcalino terrosos. Tem 2 elétrons na última camada, é um cátion também, tá? Quando ela tem a coluna 3A ou coluna 13, ela chama a família do boro, tem 3 elétrons na última camada e é um cátion, tá? A coluna 4A ou coluna 14 chama a família do carbono, tem 4 elétrons na última camada e é ânion. A família 5A ou coluna 15 chama a família do nitrogênio, tem 5 elétrons na última camada, ele é um ânio. A 6A ou coluna 16 chama a família do calcogênio, tem 6 elétrons na última camada e chama ânion. A 7A ou coluna 17, família dos halogênios, tem 7 elétrons na última camada e é um ânio também, tá? O que é ânio? Aquele que ganhou elétron. O que é cátion? Aquele que doou elétron. A coluna 8A ou coluna 18, ela recebe o nome de gases nobres. Tem 8 elétrons na última camada. Portanto, eles são neutros. Eles não são cátion nem ânio, são neutros. Por isso, eles são denominados também de família zero, pelo fato de já serem elementos estáveis. Uma curiosidade: todo cátion vai doar esses elétrons para outro elemento químico. Ele vai incorporar em outro elemento. Os ânions, eles vão sugar elétron de um elemento químico. Por exemplo, a família 4A tem 4 elétrons, é um ânion. Ela vai receber 4 elétrons para ficar estável. Um elemento, ele tem que ter 8 elétrons para ele ficar estável. Tá, depois a gente fala nisso. Vamos ver aqui. Ó, a coluna 1A, família do alcalinos. 2A, alcalinos terroso. 13 ou 3A, família do boro. 14, família do carbono. 15 ou 5A, família do nitrogênio.
olha só, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, começa, o próprio nome já diz o elemento que começou, né? Coluna 16 ou 6A, família do oxigênio é calcogênio. E a coluna 17 ou 7A, começa com flúor, fala família dos halogênios. A coluna 18 é chamada de gases nobres, tá? Todos eles são gases, tá? E todos eles são elementos neutros, não é cátio nem ânion. Por isso são nêutrons, tá? Ou família 0, tá? Bom, então a família A é essas aqui, coluna 1, 2, 3 a 18, tá? E cada coluna tem o seu nome próprio, por isso o nome representativo. Agora vamos ver a família B, né? A outra parte da tabela periódica, ó. A família A, essas duas. E agora a família B? Quem é a família B? É a coluna 13 até a 12. Desculpa, a coluna 3 até a 12. Ó, na família B, divide em duas partes. A coluna 3 até a 12, chamada de transição. Transição externa. Então, família B, de modo geral, o nome dela é transição. Por que o nome transição? Porque ela vive modificando o estado físico dela com facilidade. Por isso o nome transição, tá? A coluna 3 até a 12 chama transição externa, porque a transição dela, o estado físico, começa a alterar de fora para dentro. Por exemplo, eu pego aqui um elemento aqui, vou pegar o níquel, ou o cobre, o zinco, eu vou derreter eles. Então, ele começa a reagir de fora para dentro, por isso que é transição externa. Agora, a série dos lantanídeos, que é essa coluna aqui, e a série dos actinídeos, que é essa última coluna, né? Essas colunas não, linhas, né? Essas duas linhas, elas são chamadas de transição interna. Então, a série dos lantanídeos, que é essa linha, e a série dos actinídeos, que são essa outra linha, são chamadas de transição interna. Por quê? Porque eles são mais difíceis de reagir, mas ainda assim são reagens com facilidade. Então, eles reagem de dentro do núcleo para fora, tá? É o contrário do transição externa, que é de fora para dentro, e a transição interna é de dentro para fora, tá? Então, eles são família B, ou transição, mas transição interna. Então, a tabela periódica, nessa semana, a gente vai estudar isso, que ela divide em período, que é cada linha dela, né? Aí aqui, por exemplo, o cálcio, né? O potássio, ele tem 4 camadas. Aí, se eu for aqui no césio, ele tem 6 camadas. Então, um é diferente do outro em tamanho por causa da quantidade de camada. Isso é período. Agora, se eu falo na coluna, eu vou falar em família. Por exemplo, o potássio aqui pertence à família A. Já que, por exemplo, o urânio, ele pertence à família B. Então, todos esses aqui são da família A e esses aqui, sem ser colorido, são aqui da família B. Eu pintei aqui, ó, de verde claro e verde escuro, para dividir, separar, que é transição externa. E aqui, de verde escuro, a série dos lantanídeos e actinídeos, para separar, que é transição interna, tá? E é isso a matéria dessa semana. As atividades estão envolvendo esse conteúdo. Beleza, turma? Bons estudos. Qualquer dúvida, entra no WhatsApp lá, me pergunta, eu tiro as dúvidas de vocês. Ok, turma? Até mais.